Oi, meu nome é Maria Eduarda Franco de Oliveira Bilibil. Eu sou do primeiro ano de manutenção e suporte em informática do campus de Campo Novo do Parecido, do IFMT. Bom, eu vou falar aqui sobre a matéria de arquitetura. Vou começar falando sobre software e hardware. O software, a gente costuma brincar a gente fala que é a parte que a gente xinga, né? E o hardware é a parte que a gente chuta. Por quê? O software, ele é a parte da programação do computador, a parte da lógica. Um exemplo aí, o Windows, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e muito outros. E o hardware já é a parte que a gente consegue pegar, a parte que a gente consegue bater, entendeu? Jogar fora, entendeu? Esse é o hardware, são as peças do computador, os componentes do computador, do celular. Essa é a parte do hardware, que é a parte física do negócio. E agora eu vou falar um pouco sobre a placa-mãe. Cara, a placa-mãe é um dos componentes mais importantes do computador. Por quê? Ela é que interliga todos os componentes e ela, de modo geral, é o que mais dá problema. Então, a placa-mãe, por esses motivos, na verdade, é o componente que a gente deve escolher com mais cuidado, zelar na hora de escolher e escolher uma placa-mãe de ótima qualidade, porque às vezes, se der algum problema, pode sair com um custo muito alto ou não pode ter recuperação. Então, sempre pegar uma placa-mãe de boa qualidade. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a CPU, né, o processador. Cara, o processador, ele é um chip que é responsável pelas decisões de lógica no computador. A gente até fala que ele é o cérebro do computador, né? Ele tem três funções básicas, ele faz a entrada de dados, o processamento desses dados e a saída desses dados. Um exemplo aqui para vocês, para ficar mais simples, né, é quando a gente está digitalizando um texto. Vamos supor, cliquei na letra S. Cara, a hora que eu cliquei na letra S, ela vai entrar como um dado, vai ser processado na CPU e assim ela vai entrar como saída de dado a hora que aparecer no monitor. E isso é muito rápido, sabe? Extremamente rápido. E o, o processador, ele tem várias características, tem vários componentes que ajudam ele a funcionar melhor, né? Como o soquete. O soquete é quem transmite energia para ele, como o core e os núcleos, né, do processador, que é o que dá a velocidade para ele, a velocidade para o nosso computador. E quanto mais core e núcleo a gente tem, mais rápido fica nosso computador. Ou seja, melhor a gente consegue efetuar as nossas tarefas, né? E tem também, e tem também o clock. O clock, ele, ixi, o clock, ele define a frequência em que está acontecendo essas coisas, as atividades, como que está efetuando. É ele quem faz isso. E tem a memória chess, né? Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Tem a memória chess. A memória chess, ela tá ali, ela ajuda na velocidade também, e ela é a memória do processador, né? Ela ajuda o processador. Tá, agora eu vou falar sobre os periféricos. Os periféricos têm dois grupos. Não, pera, tô confundindo. Os periféricos nada mais é que a parte do hardware da coisa toda, ou seja, a parte física do negócio. Tá, os periféricos têm três grupinhos. O grupinho de saída, o grupinho de entrada e o grupinho de entrada e saída. Eu vou começar falando para vocês do grupinho de entrada. O periférico de entrada, ele é responsável em transmitir informação para o computador. O que eu posso usar de exemplo? Teclado mesmo. Ó, o teclado, quando a gente está digitando, né, aparece no monitor, ou seja, quando a gente está digitando, a gente está passando informações para o computador. Nós estamos passando um conjunto de dados para o computador quando a gente está digitando. E tem outros também, outros exemplos, como o mouse, um scanner, entre outras coisas. E o dispositivo de saída, ele é responsável em trazer informação para a gente, tirar a informação do computador para fora, né? Tá, o que eu
posso usar de exemplo? Eu posso usar o monitor como dispositivo de saída. Por quê? O monitor está me mostrando imagens, entendeu? Então, ele é um dispositivo de saída. O que também é um dispositivo de saída, peraí, é a impressora, porque algumas, na verdade, né, porque tem umas que fazem scanner e impressoras que não fazem scanner, então não sei se eu vou usar esse exemplo, não vou usar esse exemplo. A caixinha de som do computador, né, o somzinho do computador, ele também é um dispositivo de saída. Por quê? Porque ele sai com o som para mim, então ele é um dispositivo de saída. E o dispositivo de entrada e saída, ele é responsável em fazer as duas coisas, tanto em levar informação para o computador, tanto em trazer informação para mim. O que eu posso usar como isso é um pendrive, os CDs, o que também é o Blu-ray e muitos outros. E agora eu vou falar um pouquinho das memórias para vocês. Tá, como que é as memórias? Bom, então, as memórias, né? As memórias, elas têm dois grupos, as principais ou primárias e as auxiliares ou secundárias. Vamos começar falando das principais, elas são três. A memória chassis, que eu acho que é assim que fala, a memória RAM e a memória ROM. Bom, a memória chassis, como já tinha dito antes, ela é a memória do processador. O que ela faz, né? A memória chassis, ela armazena as principais informações de quando a gente abre um programa, um aplicativo, quando eu abro o Word. A memória chassis armazena as informações do que precisa para abrir esse aplicativo. E se eu fechar o Word e abrir de novo, vocês podem perceber que vai abrir mais rápido. Por quê? Porque isso já está armazenado na memória chassis. E a unidade de medida da memória chassis é megabytes, tá? E a memória RAM? A memória RAM é diferente. A memória RAM, ela é responsável por todas as coisas que estão sendo executadas no computador. Tudo que está sendo executado pelo processador no computador, a memória RAM armazena, grava, né? Tipo, quando abre o Word, o que está sendo executado lá, a memória RAM está guardando. Só que a memória RAM, quando o computador desliga ou cai uma queda de energia e o computador desligou, cara, aquilo tudo vai embora, é apagado. Então, né, é um probleminha, eu acho que é um probleminha da memória RAM. Mas, enfim, e a unidade de medida da memória RAM é gigabytes. E tem a memória ROM, que diferente da memória RAM, quando o computador desliga, os dados continuam permanentes, as informações continuam lá. Bom, a memória RAM, ela armazena todos os dados desde que você liga o computador até desligar, e mesmo sem energia, isso não vai acabar. Tipo, não vai embora esses dados, essas informações não vão ser apagadas como na memória RAM. E as memórias secundárias, né? Elas não passam de unidades de armazenamento. E o que são essas unidades de armazenamento? É o pendrive, olha, o pendrive tá aí de novo, o SSD, o FitDite, o CD e muito entre outros. E agora eu vou falar sobre o chipset. Gente, os chipset são divididos em dois. O Ponte Norte, chipset Ponte Norte e o chipset Ponte Sul. Eles são responsáveis pelo tráfego de dados no computador. Tipo, pelas conversas dos componentes. Um exemplo é tipo na cidade. Na cidade, eles seriam os guardinhas de trânsito. Por quê? Porque os guardinhas de trânsito decidem quem que vai passar de carro e quem que não vai passar. No caso, eles são os guardinhas de trânsito, as informações são os carros e assim vai. Tá. O chipset Ponte Norte, ele é responsável por cuidar dos componentes, assim, vamos se dizer, mais potentes, mais rápidos, que no caso é a memória RAM, o processador, a placa de vídeo. E o chipset Ponte Sul já é responsável pelos componentes, vamos se dizer, mais lentos, né? Menos potentes, que no caso seria o HD, os conectores da porta de entrada do PC1, PCI,
e os conectores do onboard. É isso. Tá. O chipset é isso. Agora eu vou falar sobre o barramento, bus ou slots. Cara, o barramento, ele são aqueles fiozinhos bem pequenininho na placa-mãe. Eles são quem é por meio deles que todos os componentes conversam entre si. Como que eles conversam? Como assim? Eles conversam por pulso magnético. É por eles que as informações passam, entendeu? É isso aí, eles são muito importantes por causa disso. E a gente tem três tipos de barramento, que é o barramento de endereço, o barramento de dados e o barramento de controle. E agora eu vou falar. Depois eu vou entrar nos slots de novo e vou falar sobre vários outros, mas agora eu vou falar sobre outra coisa, que é a fonte, né? A fonte, ela é responsável em converter a energia da tomada. Como assim, né? Converter a energia da tomada? Por que tem que converter também? Seguinte, o computador, ele tem que ter uma energia numa linha reta, vamos se dizer assim. Porque a energia que tem na tomada, né? É tipo, ela oscila muito e o computador precisa de uma coisa mais neutra, mais frequente. E como oscila muito, a fonte arruma e faz com que fique neutra, bem frequente. Isso. E agora eu vou falar sobre os conectores da placa-mãe. Bom, são muitos, então se eu esquecer de algum, foi mal. Tá, a placa-mãe ela possui dois conectores PS2, que são conectores para o teclado e conector para o mouse. Ela tem um conector serial, que é um conector para os mousers mais antigos, não são em todas que tem agora, por conta de ser mousers mais antigos. Ela possui conectores AGP, que são conectores para vídeo. Ela possui conector paralelo. Peraí. É conectores. Ela possui uma porta paralela, que é para impressora. Ela possui conectores universais seriais, que são os USBs. Elas também possuem conectores de áudio, que são conectores de entrada e saída. E a gente também não pode esquecer de falar da placa-mãe Legacy Free, né? Que a placa-mãe Legacy Free, ela eliminou todos os conectores de disquete, ela eliminou todos os conectores seriais, né? E todas as portas paralelas, elas só deixaram os conectores USBs. Agora, voltando para falar dos slots de novo, vamos falar sobre os slots, né? Os slots tem eu vou falar quais são os slots que tem. Não todos, porque são muitos, mas os principais. Tem o slot ISA, que tem dois padrões, que vai de 8 a 16 GB. Tem o slot PCI, que transmite 32 bits. Tem os slots AGP, que eles têm o mesmo tamanho de conectores dos PCI. E o slot AGP, ele é mais usado em coisas gráficas, sabe? Foi feito mais para utilizações gráficas. Tem também o slot PCI Express, que ele pode ser usado com qualquer tipo de placa, isso é muito bom. E tem alguns outros slots que não foram muito bem comercializados por conta de problemas técnicos e algo assim, que eu vou pegar aqui para olhar, que é o slot AMR, CNR, ACR, MCA, Visa e EISA. E é isso que eu tinha para falar da matéria de arquitetura, da parte de... Só lembrando de tudo que eu falei, né? Eu falei do hardware, software, dando um resumão em tudo, né? Hardware físico, software lógico, placa-mãe, peça mais importante do computador, slot de expansão, que foi o que eu acabei de falar, barramento, bus e tudo. E é isso aí, valeu!